Hoje nós vamos falar no uso de agentes biológicos produzidos on-farm em situações de solo de deficiência de matéria orgânica. É importante usar? Não é? Que efeitos que traz? Benefícios, ganhos ao produtor. Sabemos que os nossos solos hoje são solos tropicais, temos deficiências severas de nitrogênio. O nitrogênio basicamente é introduzido nos solos por adubações químicas ou por micro-organismos que fixam o nitrogênio nas plantas. Essas plantas são cultivadas, retornam ao solo e esse nitrogênio vem pela matéria orgânica. Isso tanto gramíneas quanto leguminosas. Então a introdução de matéria orgânica no solo introduz o nitrogênio. Muitos produtores nos questionam, mas meus solos têm baixa matéria orgânica, como que meus micro-organismos vão sobreviver? O que a gente tem observado que a degradação da fertilidade biológica dos solos ela é uma consequência de diversos fatores, né? Um dos principais é a pouca introdução de carbono no solo, porque as nossas plantas geneticamente hoje modificadas, a própria genética, a pesquisa nos desenvolveu plantas de menor porte, com menor índice de área foliar, quer dizer, mais eficiente na produção de grãos por unidade de massa. Então, consequentemente, nós estamos introduzindo plantas com maior quantidade de massa seca. Mas, em contrapartida, elas diminuíram seus ciclos e nós estamos aí com 2 ou 3 cultivos anuais, então conseguindo introduzir bastante matéria orgânica. O que nós temos nos nossos solos tropicais é uma taxa de mineralização bastante alta. E a mineralização basicamente é devido à temperatura, umidade e micro-organismos no solo. Então, se você tem mesmo baixa matéria orgânica, não é só porque você introduz pouca palhada, é porque também você tem uma vida no solo que degrada esta palhada. A introdução de micro-organismos on-farm, as respostas que a gente tem observado são maiores em áreas com deficiência de matéria orgânica, porque nós estamos introduzindo micro-organismos específicos com a capacidade individual ou coletiva deles de induzir resistência nessas plantas, aumentar a quantidade, o número de raízes, aumentar o volume de raízes. Além disso, estimular elas a produção de hormônios, fito-hormônios, que vai aumentar a quantidade de folhas, tamanho de folhas, quantidade de grãos, consequentemente fixar mais nitrogênio e carbono para introduzir no solo. Isso só tem trazido melhorias. Então o produtor que tem um solo de areia com baixa matéria orgânica, é fundamental que ele introduza micro-organismos de diversas espécies para ter vários estímulos. E os estímulos vão aonde você coloca. O principal estímulo deve ser na semente. Nessas áreas deve incentivar o tratamento de semente com agentes, não importa se for químico ou biológico, para estimular a produção de fito-hormônios, aumentar o vigor de plantas e aumentar o enraizamento. A posteriori, fazer o tratamento no sulco para incentivar o desenvolvimento, estimular o desenvolvimento de raízes secundárias, terciárias, quaternárias. E também na parte aérea, quer dizer, sobre o solo, que também são micro-organismos que são mineralizadores de matéria orgânica, disponibilizadores de fósforo. Então tem uma gama muito grande. Então, a introdução disso em sistemas de produção é importante. E quem não tem ainda um equipamento para introduzir no solo, deve pensar bastante nisso, que as respostas são muito animadoras.